Olá, pessoal. Mais uma resolução de uma questão da prova de Ciências da Natureza, né, do Enem 2020, para a disciplina de Física, né? Essa questão aqui é uma questão um pouco mais trabalhosa, é uma questão de cinemática, né? Aquela dos semáforos. Se a gente pegar a prova amarela aí do segundo dia, corresponde à questão de número 122. Então vamos lá, leitura e resolução rapidinho. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Aí tem a figura aqui, O, A, B e C. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da companhia controladora de trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, então está aqui partindo do repouso, velocidade inicial igual a zero, tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado até atingir a velocidade de 72 km por hora, e a partir daí prossegue com velocidade constante. As pessoas que têm hábitos aí, uma certa experiência em resolução de exercícios de cinemática, né? A hora que bate o olho no quilômetro por hora já fica de orelha em pé, né? Porque sabe que a maioria dos exercícios, né, não utiliza essa unidade, utiliza metro por segundo. Então tem aqui o quilômetro por hora, eu já vou transformar isso aí para metros por segundo. Outro detalhe importante, né, é que 72 km por hora também é um valor muito utilizado, né, uma vez que dá uma divisão exata aí com o fator de conversão de quilômetro por hora para metro por segundo, que é 3,6. Então, 72 km por hora, né, já vou colocar aqui, ó, dividido por 3,6 equivale a 20 metros por segundo. Então, já deixa aí arrumadinho, que a gente vai utilizar não é os 72 km por hora, e sim os 20 metros por segundo. Continuando a leitura. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Então, apesar das distâncias entre os semáforos ser 500, a gente tem que prestar atenção, porque o tempo que a gente vai calcular a partir das distâncias, né, podem ser um pouco diferentes, uma vez que a distância pode não ser os 500, e sim 400, tirando 100 metros que falta para chegar ao semáforo, que seria o instante onde ele deve abrir. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Considerando estas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. Então note que a minha referência, a minha posição inicial é o semáforo O, e o meu tempo inicial também vai contar a partir daqui, em todos os outros intervalos, né? Bem, para resolver essa questão, primeiramente a gente tem que entender os diversos trechos que a gente vai utilizar para os cálculos. Para isso eu vou fazer uma outra figura, né? Eu vou pegar essa figura que traz aqui, né? Aumentar aqui para ficar mais fácil da gente entender, né? Então, o que nós temos? Inicialmente ele parte do repouso do semáforo O, né? E vai em direção ao semáforo A. Só que o semáforo A vai abrir não quando o carro estiver aqui, e sim quando ele estiver aqui, na posição A', né? Estando na posição A', a distância total percorrida não são os 500 metros, e sim 400 metros. Outro detalhe importante é que o exercício fala, né, que ele parte desses 400 metros aqui vão ser percorridos com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, está aqui, e parte vai ser percorrido com velocidade constante, no caso, 20 metros por segundo. Então, um pedaço é no movimento acelerado e um pedaço com velocidade constante. Qual é essa distância? Qual é esse tempo? Então, eu não tenho nem distância e nem tempo, né? Tem a velocidade inicial, que é zero, né? Parte do repouso, e tem a velocidade final, que é 20 metros por segundo. Então, no cálculo desse trecho acelerado, como eu tenho as velocidades e não tenho tempo, né? Eu vou optar por utilizar a equação de Torricelli, né? Eu tenho a velocidade inicial, tenho a velocidade final e a aceleração. Com isso, eu calculo a distância. Então, aplicando nesse pedacinho inicial, que é um movimento acelerado, a equação de Torricelli, a gente tem aqui, ó,
Então, velocidade final ao quadrado seria os 20 metros por segundo ao quadrado. Velocidade inicial é zero, então está fora. 2 vezes a aceleração, que é 1 metro por segundo ao quadrado, vezes a distância. Né? Com isso aqui, 20 ao quadrado, 400, dividido por 2, 200 metros. Então, eu já tenho a distância. A distância nesse pedacinho aqui, ó, será de 200 metros. Pegando aqui a equação fundamental do movimento uniformemente acelerado, né? Velocidade final igual a inicial mais aceleração vezes o tempo, eu calculo o tempo também nesse pedacinho inicial. Né? Velocidade final é 20, né? A aceleração é 1, velocidade inicial é 0, com isso calculo o tempo em 20 segundos. Com isso, nesse trecho inicial aqui, ó, eu já tenho uma distância de 200 metros e o tempo gasto, né, 20 segundos. Então, já tem esses dados iniciais. Agora eu vou para esse segundo pedacinho aqui, que é percorrido com velocidade constante de 20 metros por segundo. Para isso, né, eu preciso saber que essa distância aqui, uma vez que esse trecho inicial aqui é de 400 metros, esse finalzinho aqui feito com velocidade constante, né, ele vai ter uma distância de 200 metros. É mais fácil, né, porque agora a velocidade é constante, então a distância é a velocidade vezes o tempo. É só pegar 20 metros por segundo, né? Se são 200 metros, né? 20 metros por segundo, isso vai me dar um tempo de 10 segundos. Então, eu tenho aqui, né, 10 segundos nesse pedacinho. Então, eu tenho 20 segundos no trecho acelerado, mais 10 segundos no trecho constante, totalizando um tempo total de 30 segundos. Então, quando o automóvel estiver no ponto A', ele vai ter gasto 30 segundos a partir do início do movimento no semáforo O. Olhando as respostas, né, eu já tenho aqui, ó, né, a única resposta que me dá 30 segundos para o intervalo de tempo para abrir o semáforo A é a letra D. Né? Então, eu já tenho a resposta ali, letra D. Mas a boa prática aí de resolução de exercícios diz que nós devemos conferir o restante. Então, vamos lá, apesar que a resposta já está dada lá, letra D. O próximo trecho, né, que seria até o semáforo B, na verdade, vem só até esse ponto B'. Por que até esse ponto B'? Porque quando o automóvel estiver a 100 metros do semáforo B, seria o instante em que o semáforo B abre. Então, até o ponto B'. Isso vai me dar uma distância de 500 metros, né? Então, a partir daqui, que foi o primeiro cálculo, né, que é o ponto A', até o ponto B', que seria o ponto em que o automóvel está quando o semáforo B abre, né? Isso me dá uma distância de 500 metros com velocidade constante. Então, aplicando de modo similar o que eu apliquei aqui no trecho constante de 0 a A', né? De A' até B' eu vou ter 500 metros, com uma velocidade constante de 20 metros por segundo, isso me dá o tempo de 25 segundos. Então, está aqui. Então, se eu havia gastado 30 segundos aqui, agora gasto mais 25 segundos, 30 mais 25 me dá 55. Opa, continua aqui na letra D, tá indo certo. Mas ainda vou para o último trecho, né? É o mesmo raciocínio, né? De B' até C'. C' é o ponto que o automóvel deve estar quando o semáforo C abre. Novamente, mais 500 metros, né? Novamente, o mesmo cálculo, 500 metros com 20 metros por segundo. Novamente, o mesmo resultado, 25 segundos. Então, eu vou ter 55 segundos já acumulados, mais 25 segundos nesse último trecho, 80 segundos. Então, realmente, a minha resposta é a letra D. Bem, espero que vocês tenham gostado aí da resolução. Clique aí no sininho para acompanhar as nossas publicações. Um abraço, pessoal!